Oi pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre o laço while, tá? Primeiramente, queria que vocês dessem uma olhada aqui nesse programa, que é o programa da tabuada, que a gente fez esse programa num exercício do The Huxley, e, o que é que vocês acham desse programa aí? Vocês percebem que ele tem 10 linhas, né? E tem uma coisa estranha, algo que vocês estão, né? Tá funcionando, né? Você executa lá e ele passa nos casos de teste lá do The Huxley. Mas e aí, o que vocês acham desse programa? Tá? Bom, o que é que eu posso dizer sobre ele? Se vocês olharem da linha 2 à linha 10, vocês vão ver que tem comandos muito parecidos entre si, certo? Então, assim, é uma coisa repetitiva do jeito como está feito aí a solução desse problema, tá? Além disso, além de ser chato, né, de ficar repetindo esses comandos, tá? Isso também é propenso a erros, porque vamos supor que na hora de trocar um número 1 pelo número 2 você se atrapalhou e digitou outra tecla, né? Então, esse comando vai ficar errado e você pode não perceber, só vai perceber isso depois de um tempo, quando você tentar executar o programa e ele fica dando erro, tá? Então eu digo para vocês que essa abordagem aí de você ficar repetindo vários comandos no seu programa não é uma boa solução, né? E à medida que também que você tem uma quantidade indeterminada de vezes que você precisa executar uma certa tarefa, aí fica inviável, porque você não sabe se vão ser 10, se vão ser 1000, se vão ser 10.000. Imagine você fazer 10.000 comandos iguais no seu programa, né, porque você precisa, né, executar esses passos um após o outro. Então isso é mais uma motivação, né, para a gente aprender a usar laços, tá? Então, vocês percebam que apesar deles serem basicamente uma repetição, né, da impressão de uma linha de uma tabuada, existe uma variação, né? Notem que aqui você tem o número 1, aqui eu tenho o número 2, aqui eu tenho o número 3, e isso vai mudando à medida que eu vou passando para os próximos comandos. Mas também notem que nesse ponto aqui também acompanha, né? Eu tenho 2, tenho 3, tenho 4, tá? Então esse valor aqui começa com 1, que é o valor pelo qual vai ser multiplicado o número que você está calculando na tabuada, né? Esse número 1, número 2 e tal, ele vai evoluindo e, e você pode perceber que ele está acompanhando, porque justamente você está calculando o número vezes aquele outro número. Tá? Então você apresenta aquela informação na tela e faz o cálculo também com aquele mesmo valor. Tá? Então existe essa mudança. Tá? Então não são comandos exatamente, como é que eu diria, idênticos que estão se repetindo. São comandos muito parecidos, tá? Mas que tem uma regrinha aí que essa variável aí, digamos, esse número que está crescendo, você poderia considerar ele como sendo uma variável que vai sendo incrementada. Tá? Aí entra o conceito de laço. Tá? Que você tem aí o conceito de laço na aeronáutica, né? Que é aquele movimento que o avião faz, né? Que é semelhante a um laço, daí o nome, né? Loop, laço em inglês, né? Então esse laço, você nota que o avião ele faz uma volta e depois ele retorna para a posição onde ele estava e continua o seu movimento. Então essa noção, né, de loop, de laço, é que se trouxe para a informática, né, que tem um significado um pouco diferente, né, no caso que você executa um conjunto significativo de vezes um certo conjunto de comandos é, até atingir uma situação específica, né? Então tem que haver a satisfação de uma condição para que você pare de executar aquele conjunto de instruções, certo? Então isso aí é que é o conceito de laço. Então vamos ver a solução da tabuada feita com o laço while, que é o primeiro laço que a gente vai aprender, tá, no Python. Existe um outro laço, que é o laço for, mas que a gente vai deixar para ver separadamente depois que aprendermos strings, tá? Porque eles são um laço bem interessante para se trabalhar com strings e outros tipos de coleções, que também a gente vai ver depois, tá? Então, como é que ficaria o programa da tabuada usando o while? Tá aqui, ó. Vocês podem ver que ele ficou bem menor, tá? Vocês podem estar dizendo, bom, ficou menor, mas eu não estou entendendo ainda o que é que está acontecendo aí. O que é esse while? Tá? Então falem while, não falem really, while, while. Tá? Falem a pronúncia correta do laço. Tá? Então, aqui eu tenho um valor, eu vou ler o inteiro normalmente, como eu fazia no outro programa, certo? E existe uma novidade aqui, que é um n. Quem é que vai ser esse n?
Então esse n é aquele número que vocês veem no slide anterior, né? Esse número que vai crescendo aqui, ó, número 1, número 2, número 3, a gente vai chamar ele de n, de forma que ele vai crescendo, certo? E vai chegar até atingir o valor 9, tá? Quando ele for o valor 9, ele vai imprimir na tela a última linha lá da tabuada. Mas ele ainda vai chegar a passar para o valor 10. A gente vai ver isso passo a passo aqui, tá? Então vejamos o seguinte, o que é que esse while está querendo dizer? Esse while é o que vai controlar o laço, ou seja, ele vai executar esse conjunto de comandos que estão aqui dentro do laço. Então vocês lembrem aí daquela questão do bloco de código, que no Python o que está indentado pertence a esse comando. Então o laço while ele vai executar esses dois comandos que estão dentro dele até, né, enquanto, daí o nome while é enquanto o valor de n for menor do que 10. Certo? Então essa é a condição de permanência no laço. Só que essa condição não é testada toda hora. Quando é que ela é testada? Ela é testada antes de você executar esses comandos aqui. Então é como se você deu um loop lá com o avião, certo? E aí você testa a condição quando chega a fechar o loop, tá? Devo continuar no loop, aí ele faz outro loop. Devo continuar no loop, outro loop, certo? Ele não interrompe o loop pela metade. A não ser que a gente vai ver uma outra mais para frente, o break e o continue, que permitem você alterar um pouco o funcionamento disso aí. Mas isso aí já vai ser outra aula, tá? Beleza, então aqui eu tenho dentro do laço, supondo que ele já entrou, eu vou ter apenas um comando print. Vejam que legal. No outro tinha 9 comandos. Mas esse comando print ele é um pouco diferente. Percebam que eu tenho aqui ó, o número, vamos supor que eu estou calculando a tabuada de 5, certo? Eu vou querer que seja impresso na tela 5 vezes, tá? Aí vou usar o caractere x, n, que inicialmente começa com 1, aí ele vai imprimir na tela 1, tá? O igual, e por último ele vai mostrar o resultado de número vezes n. O que seria o número vezes n? 5, que é o número, vezes 1. Então vai sair o valor 5, tá? Então 5 vezes 1 é igual a 5. O que acontece com n em seguida? Ó? N passa a ser n mais 1. Mas se n começou com 1, agora ele vai passar a ser 2, né? Então, eu vou ter aqui 5 vezes 2. Isso é o que eu desejo, né? Tá? 5 vezes 2, que vai ser igual a 10. Isso é o que eu quero que ele imprima. Vamos verificar aqui o que vai acontecer. Então eu faço n recebe n mais 1, n passa a ser 2, e aí o que acontece? Lembra do laço, ele volta, conclui o laço e aí faz novamente o teste. N é menor do que 10? N é menor que 10? Sim, n é 2. 2 é menor do que 10, então continuo no laço. Aí ele vai executar esse print com o número 5, o número não está mudando, o vezes, né? N já com valor 2, igual a número vezes n. N não é 2, 5 vezes 2 vai ter o valor 10. Tá? E ele vai fazendo isso até chegar a fazer 5 vezes o 9. Tá? Tá meio feio a minha letra, mas perdoem aí, tá? Porque é meio difícil de desenhar isso. Então, 5 vezes 9 ele vai imprimir o valor 45. Tá? Beleza. E aí o que acontece com o n? Quando ele está com n igual a 9, o próximo passo após imprimir vai ser passar a n a 10. Tá? N sendo 10, aí o que acontece? 10 é menor do que 10? Não, é igual. Então ele vai simplesmente encerrar o laço, certo? Então ele vai parar e vai passar para o comando seguinte ao laço, ou seja, encerra o programa neste caso específico, porque não tem comando após o laço. Mas se tivesse, ele passaria a executar esse outro comando. Temos aqui, né, um fluxograma e tal, de um programa simples também, né, que mostra esses passos repetidos né, de um laço. Tá? Então, esse laço aqui ele vai imprimir valores decrescentemente de 5 até 1. Tá? De forma decrescente de 5 até 1. N começando com 5, ele vai testar aqui no laço. N é maior do que 0?
Então, aqui no fluxograma também, n maior do que zero. Se for, ele vai seguir pelo caminho do sim. Se não for, ele vai seguir pelo caminho do não. Tá? O que é o caminho do não? Ele vai executar o comando printf. Então, seria vir para cá. Certo? Mas ele vai vir para cá? Ainda não. Porque sendo n igual a 5, 5 é maior do que zero. Portanto, eu satisfaço a condição de executar o laço. Tá? Então, ele imprime n. Quanto a n? 5. Então ele imprime aqui na tela o valor 5 e decrementa n, né, para ser o valor 4, tá? Então n passa a ser 4. Mas ele já imprimiu 4? Não, tá? Ele só vai imprimir na próxima iteração, caso n seja maior do que zero. Mas é, né? Então ele terminou esse laço, vai para a segunda iteração. Já fez uma, agora vai fazer segunda iteração. N recebe n menos 1. Ou, desculpe, print n. Então ele imprime 4, porque n estava com 5, né? Aí eu apaguei, ele passou a ser 4. Então n agora é 4. Beleza. Ele imprime n, aqui, saiu 4, e agora n passou a ser 3. Então apaga aqui o 4, passa a ser, ó, 3. Imprime o fim, desculpe, né? Ele imprime o 3 e executa n, recebe n menos 1, tá? Então, portanto, ele passa a ser o valor, né? Passa a ser o valor 3, tá? Ou passa a ser o valor 2. Passa a ser o valor 2, porque o 3 eu já imprimi. E aí ele vai permanecer aqui até que ponto? Até ele chegar, né, n igual a 1, ele imprimiu 1, e quando n é 1 aqui, ele vai passar n a ser n menos 1, ou seja, n vai ser igual a 0. Quando n é igual a 0, o que acontece? Ele executou esse, vai para o teste do laço. Vai verificar que n não é maior do que 0, n é igual a 0. Então ele para. Para o laço, ou seja, interrompe o loop, interrompe o laço. Ele vai para o próximo comando após o laço, que é print fim, e aí encerra a execução. Então aí vocês percebem, né, que entre um e outro, né, fica muito melhor, né, usar esse daqui. Não tem nem dúvida, né, que esse programa do lado esquerdo ele é bem mais compacto, bem mais fácil de manter do que esse do lado direito, certo? Então é só título de comparação mesmo aí, para vocês perceberem como é interessante usar o laço while. Agora eu mostro para vocês um cuidado que vocês têm que tomar, que é um erro muito comum, que é o de você ter um laço infinito. Tá? O que significa um laço infinito? É um laço que vai ficar executando permanentemente. Tá? Esse erro aqui aconteceu por quê? Porque provavelmente a pessoa que escreveu esse programa se atrapalhou aí na hora de especificar a condição de continuidade, de entrada no laço, né? De saída do laço, desculpe. Então, quando n começa com 5, ele vai testar aqui no laço se n é maior do que 0, e realmente é. Mas percebam que eu tenho print ensaboar, print enxaguar, e eu volto para testar. N é maior do que 0, ele vai imprimir novamente, porque n continua sendo maior do que 0. Aí ensaboa, enxágua, ensaboa, enxaguar. E vai continuar nisso até que ponto? Qual seria a possibilidade dele sair? Seria quando n não fosse mais maior do que 0. Só que n não muda dentro do laço. Como é que vai acontecer se ele começou com o valor 5 ele passar a ser um valor que não seja maior do que 0? Então, quando você tem na expressão do laço aqui uma variável e essa variável não é modificada dentro do laço por algum comando tal, ou por alguma função que é chamada pelo comando, por esses comandos, ou seja, se a variável que controla a conclusão do laço, ela não é modificada, já é um indício de que tem alguma coisa errada, certo? Então, nesse caso daqui, ele vai executar perpetuamente, até que você chegue lá e interrompa o seu programa, tá? Então, realmente ele vai ficar ensaboando e enxaguando eternamente, tá? Tarefas aí não muito legais, né? Bom, então aqui temos um outro laço, né? Que também é um erro comum, né? Mas vamos tentar descobrir o que acontece aqui. N recebe 0. Tá, joia. Enquanto n for maior do que 0. Espera aí.
n maior que zero? Não, é igual. Então a condição de laço é satisfeita? Não. Então se eu tenho um contador aqui, um n, que começa com zero, e tem um laço que testa ser maior do que zero, esse laço já não vai ser satisfeito logo de cara. Significa que o laço não vai executar nada, nada, nada. Tá? Então esse é um erro comum assim, de escrever a expressão no laço de forma equivocada. Então prestem bem atenção, revejam as aulas aí de expressões relacionais, expressões booleanas, tal, que vocês vão precisar bastante aí, né, a usar os laços, tá? A usar os laços. Beleza. Então é isso aí, pessoal, que eu gostaria de passar para vocês sobre laços. Eu sei que é um assunto que requer bastante estudo. A gente vai ter outras aulas explicando mais detalhes, alguns exemplos de como usar os laços para calcular soma, calcular média, que são coisas bem comuns de se aplicar o uso de laços. E espero que vocês prossigam aí assistindo os próximos vídeos, tá? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.